Olá, meus queridos, tudo bom? Espero que sim. Eu sou o professor Felipe e convido vocês para mais uma aula de Física. Hoje veremos volume 3, unidade 2, magnetismo, tema 1, ímãs e magnetismo. Peço que acompanhem pelo slide para que tenham melhor compreensão da aula. Tá? Nesta unidade, vamos estudar o que são ímãs, quais são suas propriedades, o magnetismo terrestre, a relação entre eletricidade e magnetismo e alguma de suas aplicações. Peço que observem essa imagem aí, inicialmente, né? Nós temos nela uma bússola, né? E aí eu gostaria que vocês lembrassem o que é que vocês sabem sobre bússolas, para em seguida responderem 3 questõezinhas que eu coloquei aí para vocês, para testar o conhecimento inicial de vocês, né? A primeira questão diz o seguinte: você reconhece o instrumento mostrado na imagem? Caso que você não lembre o que é uma bússola, né? Você diga que, responda que não, né? Como se pode fazer para saber em que direção e sentido está o norte? Ímãs são capazes de atrair qualquer tipo de metal? Pensem um pouquinho e tentem responder. Caso não consigam, eu peço que revejam no final da aula, tá? E tentem de novo. Então vamos falar um pouquinho sobre a origem do magnetismo, tá? A palavra magnetismo vem da região da Magnésia, tá? Que é um lugar onde eram encontradas pedras mágicas, né? Essas pedras mágicas, elas tinham algumas propriedades, tá? E esse tipo de rocha tem propriedades de atuar como ímã. Recebeu o nome de magnetita e sua propriedade de atuar como ímã passou a ser chamada de magnetismo, tá? Então, alguém encontrou essa pedrinha e observou que essa pedrinha atraía alguns tipos de materiais, tá? Mas será que ela atrai qualquer tipo de material? Vamos descobrir daqui para frente, né? Então, o que é um ímã? Ímãs são corpos que possuem as propriedades magnéticas de atrair, tá? Ou repelir alguns corpos, tá bom? Pode ser classificado como natural ou artificial, né? Onde artificial nós temos 3 tipos de ímãs artificiais, tá? Que podem ser os ímãs permanentes, tá? Ímãs temporais e os eletroímãs, tá? Esses são os 3 tipos de ímã artificiais que nós temos, tá? E isso tudo vai depender do quê? Da constituição do material. O ímã natural mais comum é a magnetita, a pedra vulcânica que consta o óxido de ferro na sua constituição. Ímãs artificiais, tá? Como eu disse para vocês, podem ser 3 tipos. Os permanentes conseguem manter o magnetismo mediante o uso de materiais ferromagnéticos, tá? Então, antes eu tinha um material que ele não tinha essa propriedade, tá? E aí eu usei de algum processo para que esse material possa se tornar um ímã, né? Um ímã artificial. Então, dependendo do material, se ele for ferromagnético, ele vai se tornar um material permanente, tá? Um ímã permanente. Seu magnetismo pode ser perdido por alguma forma temporária em decorrência de forte temperatura ou descarga elétrica, tá? Então, esses ímãs que são temporariamente, né, que são os ímãs artificiais, aliás, temporariamente não, perdoe, que são permanentes, tá? Eles podem perder o seu magnetismo mediante o quê? A uma elevação da temperatura, tá? Ou uma descarga elétrica. Quando eleva-se a temperatura, nós chamamos isso de ponto de Courrier, tá? É a temperatura que uma substância alcança e perde suas propriedades magnéticas. Nós também temos os ímãs temporários, né? O magnetismo adquirido através de materiais paramagnéticos é provisório, tá? Então, quando o materialzinho é paramagnético, tá? Esse ímã, ele fica só um tempo funcionando, esse material fica só um tempo funcionando como ímã e logo em seguida ele para de funcionar, ele para de atrair outros materiais, tá? E nós temos o eletroímã, também é um ímã artificial, tá? Ele é um aparelho capaz de gerar magnetismo mediante a presença de uma corrente elétrica. Geralmente ele possui um núcleo, tá? Esse núcleo, ele é de ferro e ele é enrolado por um fio, tá? Então geralmente nós temos esses 3 tipos de ímãs artificiais, tá? Os ímãs artificiais mais utilizados são aqueles constituídos de bário, carbonato de estrôncio e óxido de ferro, tá? Esses aí são os ímãs permanentes mais utilizados. E também temos um ímãzinho de neôndio,
tá? Que esse aí é um chamado de super ímã, né? É o ímã mais poderoso da Terra, tá certo? Do mundo, né? Ele é constituído de neôndio, boro e de ferro. E de onde vem esse magnetismo? Como é que esses materiais, tá, que eles não tinham a propriedade de atrair outros materiais, eles passam a ter? Né? Então, o magnetismo, assim como as demais propriedades da matéria, está ligado à organização atômica das substâncias que constituem o material. Tá? Então, lá, o materialzinho ele é feito com uma certa substância, tá certo? Muito pequena que está dentro dele, e essa substância, inicialmente, tá, ela está toda bagunçada. E depois de algum processo, quando é submetido a um campo magnético, essa substância ela passa a ser organizada, e aí sim o material passa a ter essa propriedade do magnetismo. Né? As moléculas que constituem o material com propriedades magnéticas funcionam como pequenos ímãs naturais, chamados de ímãs elementares. Então você imagina, tá, que aqui você tem, por exemplo, um material ferromagnético, e esse material aqui, dentro dele, existem um monte de pequenos ímãs, tem vários ímãzinhos pequenos. Só que esses ímãs estão como? Estão todos desorganizados. Então, quando esses ímãs estão desorganizados, esse material ele não consegue atrair nada. Tá? Em geral, devido ao movimento aleatório dos ímãs elementares, tá, em diferentes direções e sentidos, os materiais não apresentam o magnetismo. Porém, quando esse material ele é colocado aí próximo a um campo magnético, tá? Esse material ele passa a se organizar, ou seja, os materiais organizam seus ímãs elementares, tá? E aí eles passam a ter a propriedade magnética que um ímã normal, como a magnetita, ela possui, tá? Então, o magnetismo nada mais é do que a organização dos ímãs elementares de um corpo, tá? Magnetizar um corpo é isso. Né? Enquanto os ímãs estiverem organizado, o material apresentará as propriedades magnéticas. Tá? Alguns materiais conseguem permanecer com seus ímãs elementares organizados por muito tempo, isso aí nós chamamos de ímãs permanentes. Tá? Outros materiais ficam com seus ímãs elementares, tá, organizados por pouco tempo, então nós chamamos de ímãs temporários e os eletroímãs. Professor, os eletroímãs também organizam seus ímãs elementares? Sim, eles vão organizar seus ímãs elementares quando passa uma corrente elétrica, tá certo? Então aí eles organizam. Quando a corrente elétrica para de passar, então aí ele perde de novo as propriedades magnéticas, tá? Esse processo de magnetização chamamos de imantação. As substâncias que se imantam facilmente recebem o nome de substâncias ferromagnéticas, né? São materiais que a imantação é difícil e a interação magnética é muito fraca, são chamados de materiais paramagnéticos, tá? E existem também os materiais diamagnéticos, que são aqueles que se imantam em sentido contrário ao ímã original. Como assim, professor? Imagina que eu tenho aqui um ímã normal, tá? E aqui eu tenho um materialzinho diamagnético. Quando eu colocar esse ímã próximo a ele, o que é que vai acontecer? Vai haver uma repulsão, tá? Porque aí ele vai ficar com o sinal contrário do que ele tem aqui e eles vão ficar com os mesmos sinais, né? Mesmos polos, e aí eles vão se repelir, tá certo? Os ímãs só conseguem atrair materiais do tipo ferromagnético ou liga metálica formada por eles, tá? Outros materiais, aí já fica mais difícil ser atraídos. Os materiais ferromagnéticos são os que têm facilidade de reagir a um campo magnético, né? Por exemplo, nós temos o ferro, o níquel, o cobalto e as ligas formadas por esses elementos, as ligas metálicas, né? Os materiais paramagnéticos são materiais que são fracamente influenciados por um campo magnético. Alguns nem sofrem influência, como por exemplo o alumínio, né? Você pegar um ímã e colocar no alumínio, o seu ímã não vai grudar nele. Por quê, professor? Porque ele é um material paramagnético e ele vai ter uma pequena influência, ou seja, ele não vai conseguir organizar os seus ímãs elementares, tá? Outros exemplos de materiais paramagnéticos é o magnésio,
e o sulfato de cobre. E temos outros aí depois, outros materiais desse tipo. Os materiais diamagnéticos são materiais que são fracamente repelidos, tá? Eles vão se magnetizar, porém com o quê? Com o polo contrário. Aí, ó, quando eu colocar próximo, eles vão se repelir pelo campo magnético de um ímã, né? Exemplo, o bismuto, o cobre, a prata, o chumbo, entre outros. Tá ok? Professor, no ímã, nós temos o lado positivo e o lado negativo? Não, gente. No ímã, tá? Todo ímã, ele apresenta duas regiões distintas, tá certo? Nós vamos ter essas duas regiões chamadas de polo norte e polo sul, tá? Então, nada de positivo e nada de negativo, tá? As regiões do ímã é sempre polo norte e polo sul, tá? O campo magnético no ímã é mais forte sempre nos polos. Professor, no meio do ímã, eu posso ter campo magnético? Pode, mas é fraco, tá? Então, nos polos, ou seja, nos extremos, é que o ímã se torna, que tem um maior poder de atração ou repulsão, tá? Então, nos extremos. No meio, já é mais fraco, né? Vamos dizer que o seu ímã é de barra, né? Colocando assim. Vamos falar de algumas propriedades dos ímãs. A primeira propriedade que eu quero falar para vocês é a da indivisibilidade dos polos. Como assim, professor? Ora, você tem um ímã aqui que ele tem dois polos. Imagina essa parte azulzinha aqui e essa parte branca, tá? Dois polos. Vamos dizer que esse é o norte e esse é o sul, tá? O que acontece se eu quebrar esses dois ímãs no meio? Tá? Se eu quebrar esse ímã aqui no meio, tá? O que vai acontecer com eles? Eles vão separar os polos? Eu vou ter um polo norte de um lado e o polo sul do outro? Não, tá certo? Esses polos são indivisíveis. Eu sempre vou ter, em cada pedaço do ímã, um lado norte e um lado sul. Um lado norte e um lado sul, tá? Os polos de um ímã são inseparáveis, tá certo? Toda vez que o ímã é quebrado, todas as partes obtidas na divisão sempre serão ímãs completos, com os dois polos em cada uma das camadas, tá bom? Em cada um deles. Outro princípio interessante, tá, do ímã é o princípio da atração e repulsão, né? Quando se aproxima um ímã de outro, eles podem se atrair ou se repelir, tá? Os polos opostos se atraem e os polos iguais, eles vão se repelir, tá certo? Bom, então vamos ver aqui um pouquinho melhor o princípio da indivisibilidade dos polos, tá bom? Então imagina aqui que eu tenho um ímã, tá certo? Esse ímã aqui tem o seu polo norte e o seu polo sul, tá? Então, vamos dizer que aconteceu algum problema e esse ímã, ó, foi cortado ao meio, tá certo? Então, ó, eu vou ter dois novos ímãs, né? Lembra que os polos são inseparáveis. Então, o que vai acontecer quando eu quebrar o ímã? Eu vou ter, ó, os dois polozinhos. Agora, olha um detalhezinho aqui, tá? Esses ímãs aqui, mesmo quebrado, eles ficam próximos um do outro. E você percebe, naturalmente, né, que quando eles estão próximos, eles se atraem, tá? Então, a gente vai ver o seguinte, que esses polos aqui, quando eu quebrar, quando eles estiverem nessa posição, olha como é que eles vão ficar. Esse lado aqui, ó, vai ficar o norte, e esse lado aqui, ó, vai ficar o sul, tá bom? E desse lado tem que ficar quem? Aqui também tem que ficar o norte, e aqui, ó, vai ter que ficar o sul. Professor, se eu quebrar de novo, aí você quebra de novo, aí você vai ter mais, se quebrou só esse, vai ter mais dois ímãs, tá? Menores, porém vão continuar sendo ímãs e vai ficar na mesma posição, ó, norte, tá? E desse lado aqui, ó, o sul. Então isso aqui tem que ser quem? Norte, isso aqui tem que ser o sul, tá certo? Eu posso quebrar até onde, professor? Até você chegar na menor parte de um ímã, que seria quem? Seria um ímã elementar, tá? Por isso que nós dizemos que um ímãzinho, ele é constituído por vários ímãs pequenos, todos organizados, tá ok? E aí, ó, a segunda propriedade que nós vamos ver é o princípio da atração e repulsão, tá certo? O que diz esse princípio? Ele diz que quando os meus polos são iguais, tá? Meus polos são iguais, o que vai acontecer? Vai acontecer uma repulsão, ou seja, os ímãs, eles vão se afastar um do outro, tá? Se for sul-sul, vai se afastar, e se for norte-norte, próximo, né, virado um para o outro,
eles também vão se afastar. Tá certo? Agora, quando os polos são diferentes, o que vai acontecer? Ó, quando os polos são diferentes, sul e norte, ó, vai haver uma forçazinha de quê? De atração, tá? Então, ó, e quando for norte e sul, também vai haver uma força de atração. Então, toda vez que eu tenho, tá, polos diferentes, os ímãs se atraem. E toda vez que meus polos forem iguais, os ímãs vão se repelir. Tá ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre campo magnético. O campo magnético de um ímã é uma região do espaço capaz de exercer força de atração e de repulsão sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados de propriedades magnéticas, tá? Então, em todo o ímã ao redor dele, tá certo? Você vai ter aí um campozinho, né? Uma região delimitada em que vai haver essa forçazinha, né? Como é que eu vou testar esse campo, professor? Quando eu coloco outro ímã ou quando eu coloco uma carga em movimento, tá? Se essa carga em movimento sofrer alguma alteração, é porque naquela região ali pode ter o quê? Pode ter um campo magnético, tá bom? Ou até mesmo um ímã, se ele sofrer alguma alteração, ele também ali pode ter um campo magnético, tá? Nós podemos representar um campo magnético através de linhas imaginárias, tá certo? Como apresenta aí na figura que eu coloquei para vocês, nesse slide, tá? Aí você percebe que nessa figura nós temos que nos polos, tá, onde se encontra a maior concentração de linhas, tá, eu vou ter o quê? Eu vou ter a maior intensidade do campo magnético, tá? Então é por isso que nos polos de um ímã nós temos que ele é mais intenso, tá? Aliás, ele é mais intenso nos polos, tá certo? Fora do ímã, as linhas de campo, elas saem, as linhas de força saem do polo norte e entram no polo sul, tá? E dentro do ímã se torna diferente, tá? Ela sai do sul e entra no norte, tá? Nós podemos determinar o quanto é esse campo magnético, tá? Nós vamos chamar isso de intensidade do campo magnético. O campo magnético é a grandeza vetorial no sistema internacional de unidades. Ela é medida em Tesla, tá certo? Então, nós podemos medir isso aí, tá? Essa grandeza, e nós vamos dar a unidadezinha dela de Tesla, representado por uma letra T maiúscula, tá? A intensidade da força magnética diminui à medida em que um corpo se afasta dos polos de um ímã e aumenta na medida que ele se aproxima dele, tá ok? Bom, meus queridos, então aqui, ó, a representação aqui das linhas de força de um campo magnético, tá certo? Estou colocando aqui para vocês verem melhor. Tá ok? Aí nós temos o seguinte, o campo magnético, ele é uma grandeza vetorial, ele é representado por um Bzinho aqui, tá? Como ele é vetor, ele tem que usar uma setinha aqui em cima, tá? É uma das formas de representação de vetores, tá ok? Aí, ó, a gente observa que as linhas de campo, elas são linhas imaginárias, tá? Essas linhas de força aqui, ó, são linhas imaginárias, nós estamos imaginando ela, tá? Então, enquanto tiver essas linhas aqui, eu tenho o meu campo magnético. E aí, ó, o que acontece? Ele é mais intenso nos polos, tá? Por quê? Porque eu tenho a maior concentração de linhas, tá? Nos polos. Então, quanto mais linhas estiverem próximas uma da outra, maior será o campo magnético naquela região, tá certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. Eu coloquei 3 pontos, o ponto A, o ponto X e o ponto Y, tá? E nós vamos ver onde é que o campo é mais intenso. Então, a gente vai representar assim, ó. O campo magnético, tá? Ele vai ser mais intenso aonde? Ele vai ser mais intenso, ó, no ponto A, tá certo? E depois, professor, onde é que ele vai ser mais intenso? Ó, observa onde tem mais linhas de campo próximo, se é em X ou em Y. Eu tenho as linhas mais próximas em Y, né? E em X, ó, as linhas estão mais afastadas. Então, o meu campo magnético ele vai ser mais intenso em A, depois ele vai ser mais intenso em Y e depois ele é mais intenso em X. Então, vamos dizer assim, ó, o campo magnético em A, tá? Ele é maior do que o campo magnético em Y, que é maior do que o campo magnético em X. Tá? Então, nós vamos dizer dessa forma aqui. O campo magnético em A é maior do que o campo magnético em Y do que o campo magnético em X. Por quê? Porque em A eu tenho mais linhas, tá? Juntas, próximas uma da outra,
Em Y, eu tenho mais linhas próximas uma da outra do que em X, tá bom? E aí, como eu disse para vocês anteriormente, tá? Externamente, em um ímã, tá? Na parte externa do ímã, como é que vão essas linhas de campo? Elas saem sempre do norte e elas vão entrar, ó, no Polo Sul, tá? Elas saem do norte, ó, elas vão saindo do norte e entrando no sul, tá bom? Por baixo, do mesmo jeito. Elas saem do norte e vão entrar, ó, no sul. Lembra que eu falei que é externamente, tá? Professor, internamente eu também teria um campo magnético? Tenho sim. Internamente, as linhas de campo, ó, se o ímã for desse formato, né, elas serão, ó, paralelas, ó, e elas vão sair da onde? Do sul e entrar no norte, tá bom? Mais uma vez lembrando para não esquecer, se for externo, parte de fora do ímã, tá? Como se o ímã estivesse aqui, as linhas saem da onde? Do norte e entram no sul, tá certo? E se for na parte interna, dentro do ímã, elas vão sair da onde? Do sul e vão para o norte, tá ok? Bom, já que estamos falando tanto em ímã, vamos falar agora de um instrumento, tá certo? Que se orienta através de um ímã, né? Que também é composto por um ímã, né? Que é a bússola, tá? A bússola é um instrumento muito antigo, para ter uma noção assim, é mais ou menos lá do século IV a.C., tá certo? Utilizado nas navegações e para orientação. Até hoje é utilizado ainda para orientação, tá? Sua agulha central funciona como um ímã que interage com o campo magnético produzido pela Terra. Gente, a Terra também, tá? É como se fosse um enorme ímã, tá? Ela tem o seu material ferroso no centro, e esse material, tá? Como ele está em movimento, ele gera aí essa questão do campo magnético, tá ok? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Então, a bússola também pode ser utilizada para identificar e mapear campos magnéticos gerados por um aparelho ou um sistema, tá? A rigor, ela é uma espécie de detector de campos magnéticos. Foi através de uma bússola que nós descobrimos, tá, que a Terra possui esse campo magnético, tá ok? Para ficar melhor de entender isso, eu vou trazer aqui um desenho para vocês no quadro, para a gente ver um pouco na prática como é que funciona. Bom, meus queridos, então para visualizar melhor, tá certo? Eu tentei desenhar aqui uma bússola para vocês, tá certo? Então na bússola nós temos o seguinte, nós temos uma agulha, tá? Essa agulha está magnetizada, tá certo? Ela funciona como ponteiro, ela está magnetizada, tá certo? E aí ela está livre, ela corre livremente dentro da bússola, tá ok? Aqui nós temos os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, tá bom? Agora, vocês já se perguntaram por que a bússola sempre aponta para o norte? Tá? Lembrando, como ela está magnetizada, esse ladozinho dela aqui, tá? Nós vamos dizer que é o norte, esse ladozinho que não está totalmente pintado, e esse lado pintadinho aqui, ó, nós vamos dizer que é o sul, tá ok? Mas e aí? Por que ela sempre está apontando para o norte? Já se perguntaram? Então, me acompanha aqui para a gente entender como é que funciona isso, tá? Então, ó, lembram que eu falei que a Terra, por ter um ferro líquido em seu interior, tá certo? E esse ferro está em movimento, então ela vai gerar o que ao redor dela? Vai gerar um campo magnético, tá certo? Esse campo magnéticozinho aqui, tá? Também pode ser representado por linhas de campo. Então vamos dizer aqui que aqui eu tenho um polo norte, tá? Então as linhas de campo vão sair daqui e vão entrar onde? E vão entrar no sul, tá? Então imagina que as linhas de campo estão fazendo desse jeito, tá? Então também no campo da Terra, o campo magnético, ele é mais forte aonde? Nos polos, porque eu tenho mais linhas de campo próximo a ele, tá bom? Mais próximas. Então sai do norte e entra no sul, tá certo? Sai do norte e entra no sul. Então, quando a gente coloca uma bússolazinha aqui no centro aqui, por exemplo, se aqui imaginar que é a Terra, coloquei aqui no centro, ela vai tender a apontar para onde? Ela vai tender a apontar para o polo norte geográfico, né? Se você imaginar que a Terra está dividida aqui, ó, ao meio, por uma linha imaginária, a linha do Equador,
tá? Você vai dividir o planeta em dois hemisférios. O hemisfério norte, na parte superior dessa linha do Equador, e o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, tá certo? E aí nós dizemos que acima da linha do Equador nós temos o polo norte geográfico, e abaixo nós temos o polo norte, tá? O polo sul geográfico. Agora é o seguinte, a bússola está apontando para o polo norte geográfico, né? O lado norte da bússola. Mas será que ela está apontando porque também tem o nome norte? É claro que não, tá certo? Como essa bússola aqui, ela está imantada, né? Então, ela vai ser atraída, né? Então, lembra, se isso aqui é o norte da bússola, isso aqui é o sul da bússola, quem é que atrai o norte? Quem atrai o norte é algum sul, tá? Então, ó, nós vamos ter que o polo magnético da Terra e o polo geográfico, eles são invertidos, tá certo? Onde eu tenho o polo norte geográfico, eu vou ter, ó, o polo sul magnético. Por isso que a bússola aponta para o polo norte. Por quê? Porque na realidade ela está apontando para onde? Para o sul magnético, atração e repulsão, tá certo? Lá embaixo funciona do mesmo jeito, tá? O lado sul da bússola está apontando para baixo, como se fosse para baixo, tá? Apontando para onde? Para o sul geográfico. Só que na realidade, onde é que ela está apontando mesmo? Para o polo norte magnético, atração e repulsão, tá? O sul é atraído pelo norte e o norte é atraído por quem? Pelo sul, tá certo? Então, meus queridos, para encerrar a aula de hoje, vamos realizar aqui alguns exercícios de fixação, tá ok? Então, meus queridos, na primeira questão, começa assim, ó. Veja a figura abaixo. A figura abaixo aí nós temos uma bolinha, tá? E um ímã na forma de barra, tá certo? E diz assim, nele temos uma barra magnetizada aproximada de uma pequena bola de metal. Diante dessa situação, podemos concluir que a bola de ferro A será atraída pelo polo norte e repelida pelo polo sul. B será atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte. C será atraída por qualquer um dos polos da barra. D será repelida por qualquer um dos polos da barra. E será repelida pela parte mediana da barra magnetizada. E aí, meus queridos, o que vocês marcariam? Lembrando que a bolinha ela é de ferro, né? Um material ferromagnético, tá certo? Então, os ímãs têm a característica de fazer o quê? De atrair materiais ferromagnéticos, tá? Então, para essa questãozinha aí, ó, a gente vai marcar o item C, tá bom? Marca aí o item C na primeira questão. Segunda questão diz o seguinte: com relação aos estudos sobre as propriedades do ímã, podemos dizer que o polo sul de um ímã natural, item A, atrai o polo sul de outro ímã desde que ele seja artificial. B, repele o polo norte de um ímã também natural. C, atrai o polo norte de todos os ímãs, seja naturais ou artificiais. D, atrai o polo sul de outro ímã, seja natural ou artificial. Item E, não interagem com um eletroímã em nenhuma hipótese. E aí, o que vocês colocariam? Né? Então, ó, independente do ímã ser natural ou artificial, tá certo? Ele sempre pode ser atraído ou repelido por qualquer outro tipo de ímã, tá? E aí, já que eu tenho um ímã do polo sul, com o polo sul, tá? O que eu vou fazer? Ele vai atrair, tá? Outro ímã de polo com polo norte, tá? O polo norte de outro ímã, né? Então essa aí só pode ser o quê? O item C. Marca aí o item C na segunda questão. Terceira questão. Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra de item A, um material chamado magnetita. B, ondas eletromagnéticas. C, um campo polar. D, um campo magnético. E, um anel magnético. E aí, meus queridos, o que vocês marcariam nessa? Né? Então, com certeza é o item D, né? Um campo magnético, tá certo?
ia ser atraído pelo campo magnético da Terra. É assim que a bússola funciona, tá? Ela é atraída por outros ímãs e como a Terra consegue emitir esse enorme ímã, acaba atraindo essa bússola aí. Claro que não tendo nenhum outro ímã próximo, tá ok? Meus queridos, então é isso, tá? Muito obrigado aí por assistirem a aula. Tentem realizar os exercícios e até a próxima.